Amém. Senhor Jesus, estamos na mensagem 4, do Advento Diário, dessa última sessão, Rumo à Glória. Nós tivemos 3 mensagens com o mesmo tema e que nos chamou muito a atenção desse alimento diário. Eu não sei se os irmãos tocaram na importância dessas 3 mensagens que ouvimos no período passado. Mas eu gostaria de relembrar aqui aos irmãos 3 itens que eu considerei de suma importância dessas 3 mensagens e que nós deveríamos relembrar esses itens para que possamos receber do Senhor aquilo que Ele mais deseja de nós, que é o aumento da nossa fé e o arrependimento de cada um de nós para servir ao Senhor em verdade e no Espírito. Amém. Essas 3 mensagens, irmãos, a mensagem de hoje, é Rumo à Glória. Vocês não sabem, é o tema do Advento Diário. Para chegarmos à glória, essas 3 mensagens têm que ser praticadas, senão a gente não alcança a glória. O primeiro item dessas 3 mensagens falou muito sobre a questão do arrependimento. Não sei se vocês lembram. Muito sobre o arrependimento. Nós estamos ouvindo, irmãos, esses últimos dias no livro de Romanos, porque Deus tem uma incumbência conosco. Hoje eu estava escutando essa mensagem e eu confesso para vocês que não é fácil alcançar a glória. Não é fácil. A igreja está passando por um processo de transformação muito grande. O irmão compartilhou lá na instância que nós temos 100 anos de história. Nós temos uma boa palavra. Eu acho que no meio evangélico não existe nenhum grupo que tenha a palavra que nós temos. Isso sem um orgulho, muita humildade nesse sentido. Mas ninguém tem a palavra que nós temos, a revelação da palavra que nós temos. Mas tem muitas outras coisas que outros grupos têm que nós não temos. E que muitas vezes somos atraídos por esses outros itens, o que acaba nos distraindo do verdadeiro propósito que é edificar a igreja. E muitos irmãos, por conta desses itens que foram atraídos, por não ter sobriedade suficiente, não ter um fundamento sólido, acabaram se desviando dos caminhos, ou não digo dos caminhos, mas pelo menos se afastando da comunhão, do viver da igreja. Nós temos vários exemplos. Isso não foi só uma questão da igreja de Itabuna, isso foi no Brasil inteiro. Quizás na América do Sul inteira houve esse problema. E o grande e importante item é o arrependimento. Como é difícil praticar isso na vida da igreja. Como é difícil arrepender-se. E é isso, irmãos, que o Espírito está chamando a atenção para nós. Nós pregamos o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino tem um padrão elevadíssimo.
mas o nosso viver não está acompanhando aquilo que nós temos ouvido nas mensagens, nas conferências, no nosso viver, no nosso dia a dia, não está acompanhando esse desenvolvimento. Vocês leram o alimento diário dessa semana e começa falando mais ou menos assim: se você quer ser, você tem que desejar ser salvo, não é? Mas se Deus não quiser salvar você, não adianta. Deus precisa querer nos salvar e nós precisamos querer também ser salvos. Foi assim que começou essa semana? Vocês prestaram atenção a esse sentido? Deus quer, irmãos. Deus quer nos salvar. Agora resta saber se nós queremos ser salvos. Ou pelo menos já somos salvos, mas desenvolver a nossa salvação. Tudo bem, já somos salvos, mas é preciso se esforçar para desenvolver a salvação. Então, o primeiro item é o quê? Arrepender-se. Senhor, nessa noite eu quero me arrepender por não ter me esforçado suficientemente para ser salvo, ou para entrar no reino, ou para ser um vencedor. Entende, amados? Arrependimento é fundamental. Aí na segunda semana, houve um outro tema muito importante. Ser iluminado para ser curado. Lembra disso? O Senhor está iluminando. Quem não se arrependeu ainda precisa ser iluminado. É a oportunidade que o Senhor está nos dando. Ser iluminado para curar a doença da incredulidade e da desobediência. Irmão, nós estávamos em Adão. E em Adão é desobediência, pecado e morte. O Senhor nos transportou desse reino da morte e nos trouxe para o reino da vida. Em João fala que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Houve um transporte. Isso não é porque você é bonzinho, porque você tem um bom caráter, porque você desfruta um pouco. Não, irmão, foi algo divino, feito pelo seu grande amor, pela sua misericórdia e pela sua graça, que ele fez isso conosco. Mas precisamos ser iluminados. Principalmente os irmãos mais antigos na vida da igreja. Às vezes a gente se conforma porque tem um conhecimento da Bíblia, porque acumulamos umas certas verdades, porque a gente sabe alguma coisa da economia de Deus e acha que está tudo bem. Então a gente vive numa esfera muito superficial. Acha que está tudo bem. Aí vai, se intromete em alguns assuntos que acaba lhe trazendo morte. Talvez você não esteja pecando, pecados grosseiros, mas está vivendo numa esfera de morte, se contaminando com um monte de coisas negativas, ou levando coisas negativas, levando morte, propagando morte. E aí vem para a reunião como se tudo tivesse normal. Irmão, o Senhor está olhando tudo isso. Então Romanos veio para nos iluminar. Primeiro mostrar a nossa deficiência. Que tipo de pessoas aqueles que vivem em Adão de fato são. Talvez a gente tenha a impressão de que a nossa vida já foi resolvida, né? Tem algumas coisas, tem alguns chavões na vida da igreja. Fala assim, não,
invocou o nome do Senhor, 1, 2, 3, já está salvo. Vamos batizar, ele já prega o evangelho. Não, ele já invocou o nome do Senhor. Irmãos, cuidado. Cuidado. Não se dê por satisfeito apenas isso. É preciso conhecer mais o evangelho. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu digo para vocês que realmente esse livro veio no momento certo. O Senhor quer nos dar uma sacudida, iluminar como é que está a nossa vida familiar. Vamos começar pela nossa casa. Como está a criação dos nossos filhos? Eles estão debaixo da autoridade divina? Os nossos filhos respeitam-nos? Ele tem respeito pelos pais? Ele tem respeito pela palavra? O nosso cônjuge? Como está o nosso relacionamento marido e mulher? Como é que nós estamos vivendo no nosso lar? Como tem sido a nossa comunhão com a nossa esposa, com os maridos? Como é que tem sido a nossa convivência com os nossos vizinhos, com os nossos amigos? Como tem sido a nossa convivência na igreja, no grupo familiar? Vocês estão satisfeitos? Está tudo bem? Em casa, no grupo familiar e também na reunião da igreja, no viver da igreja, está tudo bem? Ótimo, se tiver, bom. O Senhor já pode voltar então. Porque está tudo bem. Então o Senhor já está com a sua igreja pronta, preparada. Mas aí quando a gente começa a mexer as coisas, começa a tirar os móveis, os tapetes, e a gente começa a observar que por baixo desse tapete tem muita sujeira. Então o Senhor está nos iluminando. Nós queremos rumo à glória? Queremos ir rumo à glória? Pronto, então vamos fazer uma limpeza nos tapetes? Vamos limpar a nossa casa? Vamos fazer uma limpeza geral na nossa casa, na nossa família? Vamos vasculhar, tirar os pucumãs, como o nome as traças, casas de aranha, tem um monte de coisa aí que está atrapalhando, não está não? Tem muita coisa que precisa ser removida, muita sujeira. Vocês concordam ou não? Eu estou sendo muito grosseiro. Eu acho que está na hora da gente dar uma vasculhada e ver se nós estamos trilhando o caminho. É normal, irmãos, esse viver entre nós? O que é que vocês acham? É normal? Sabe, as pessoas lá fora, eu conheço muitos evangélicos, e eles falam assim, quando a gente convida eles para reunião, tem sido essas reuniões especiais que a gente tem feito aqui 2 vezes por mês, né? A reunião de louvor, a vigília. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho muito encargo por essas reuniões. Eu tenho muita esperança também que ela possa nos trazer um reavivamento em nossa vida. Embora, né, estou sentindo que os irmãos estão assim, meio lentos, não têm frequentado muito, né? Chegam tarde, querem sair cedo, precisa se desprender um pouquinho mais. E aí eu convido alguns para vir para a reunião, eles falam assim, não, hoje eu vou para minha igreja. Eles falam assim, minha igreja. Eles falam assim, meu pastor.
Eles têm respeito pelas autoridades que estão à frente deles. Eles têm respeito pelos irmãos que estão à frente. Fala, minha igreja, meu pastor. Não posso não, porque o meu pastor vai na minha casa hoje, ou eu vou na casa dele, ou vou para reunião, uma reunião que ele marcou. Algo assim. E aqui, a gente não tem dificuldade de falar mal dos irmãos que estão à nossa frente. A gente não mede distância. E isso não é bom, irmãos. O caminho da bênção está em obedecer. Queremos ser abençoados? Mesmo assim, irmão, o Senhor tem nos abençoado. Mesmo assim. O Senhor tem nos muito abençoado, muito. Mas Ele poderia fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente não mede muita distância. E até visita a casa de irmãos para contaminar outros irmãos com esses falatórios. Como é que a gente vai passar para essa mensagem? Hoje minha esposa me perguntou, como é que vai ser a mensagem hoje? Vai ser boa? Porque as outras, né? Eu digo, vai ser boa. Vai ser boa. Mas a gente não pode passar para outra mensagem passando por cima desses 3 itens. Arrependimento. Ser curado da incredulidade e da desobediência. Permitir que o Senhor nos ilumine. Irmãos, permita que o Senhor faça uma limpeza no seu coração. Permitam. O Senhor quer limpar o seu coração. Mas você precisa permitir que o Senhor faça isso. Eu vou dar 2 minutos para a gente orar agora. Para que o Senhor limpe o nosso coração. Para a gente continuar essa mensagem, para Deus falar para nós nessa noite a respeito da sua glória. Amém? Pode orar, individualmente. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Romanos fala da salvação completa. Agora nós estamos com uma consciência lavada, porque oramos diante do Senhor e pedimos que Ele nos cure e nos ilumine. Então a nossa consciência é uma consciência limpa. Para a gente estar na presença do Senhor, irmãos, nós precisamos de uma consciência limpa. Para receber as bênçãos, para receber a palavra de Deus, precisamos ter uma consciência limpa, uma consciência pura. Tem muitas coisas que são aparentemente espirituais, mas que na verdade está causando problemas na nossa mente.
não está permitindo que tenhamos uma mente saudável. Em Gênesis tem algo interessante. Gênesis capítulo 3. Queria ler junto com os irmãos. Gênesis capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Aí, mais na frente, versículo 7, ele fala assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nu, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Logo depois de que eles perceberam que a fruta que eles tinham comido tinham aberto seus olhos, a primeira coisa que eles viram era o quê? A sua nudez. Eles estavam nus. E aí, qual foi a primeira atitude ao saber que estavam nus? Se fazer roupa. E fizeram roupa com que tipo de material? Folha de figueira. O que acontece com a folha de figueira ou qualquer folha que se faça uma roupa? Seca, murcha e acabou, volta a ficar nu. Aí o Senhor fez o quê? O Senhor matou um animal, tirou a pele dele e fez vestes para Adão e para Eva. Houve ali um derramamento de sangue, ou seja, houve uma purificação do pecado. Ali já era uma simbologia de Jesus Cristo. Mas ele fez outra coisa. Imediatamente, ele fechou a porta, impedindo, a porta do Éden, impedindo que eles entrassem e pudessem comer da árvore da vida. Foi assim? E o Senhor colocou lá o quê? Um querubim com uma espada flamejante. Primeira atitude, folha de figueira. Será que a gente não está fazendo folha de figueira? Aproveitando o nosso conhecimento da Bíblia, aproveitando a nossa capacidade humana para nos esconder, a nossa dissimulação, a maneira humana de ser, que o homem é assim, um homem natural, é cheio, é muito dissimulado, finge muito bem um homem natural. Talvez a gente não esteja fazendo esse tipo de coisa, será? Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas aí o Senhor deu uma grande oportunidade para o homem e a mulher. Fechou a porta. Você já pensou se eles resolvessem entrar lá e comer dessa árvore da vida, na situação em que eles estavam se encontrando? Que desastre não seria para a humanidade? Então o Senhor colocou lá um querubim. Colocou uma espada, um querubim com uma espada. O fogo. Agora para o homem se achegar a Deus, se voltar a Deus, ele tem que cumprir 3 requisitos. A espada, representando a justiça de Deus, a exigência da justiça, o fogo, representando a exigência da santidade, e o querubim, representando a glória de Deus. E agora? E agora? O que o homem vai fazer agora? Quem consegue
ser justo? Quem consegue ser santo? O homem parecia então estar perdido, né? Puxa, nós poderíamos pensar assim, né? No modo humano de pensar. Oh, se a cura estava no meio do jardim, por que então Deus não permite que ele vá lá e coma e resolva esse problema? Engano. O elemento da morte, o elemento do pecado já estava dentro do homem. A natureza maligna já estava dentro do homem. Se o Senhor permitisse que ele entrasse e comesse da árvore, eles seriam eternamente pecadores. Não tinha mais jeito para eles. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não permitiu. Mas fez uma promessa. Fez uma promessa. Romanos 7,15. Capítulo 7, versículo 15. Porque não aprovo o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Quando o elemento maligno entrou no homem, era como se fosse uma lei. Dali por diante, ele até desejava fazer o bem. Ele queria fazer o bem, mas tinha algo que levava ele não fazer. Uma coisa é conhecer o bem e o mal. Outra coisa é fazer o bem. Né? Uma coisa é ter conhecimento e outra coisa é praticar. Muito difícil. Muito difícil. Aí, Filipenses 21. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Não, vamos ler primeiro 1 Coríntios 1, 30 a 31. Primeira Coríntios, capítulo 1, acharam? Capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Graças a Deus. Jesus, então, ele cumpriu todos os requisitos que Deus estava exigindo. Quais os itens que vimos lá em Gênesis? Justiça, santidade e glória. Então, o Senhor se tornou a nossa justiça. Fomos justificados pela sua morte. O Senhor também nos santificou. O Senhor deseja, irmãos, que a nossa alma seja santificada. Eu acho que esse é o maior desafio de Deus nesse mundo atual. Santificar. Santificar o homem. É o maior desafio de Deus hoje. Olha, Deus criou os céus, a terra, Ele fez tanta coisa maravilhosa. Se vocês olharem assim, o tamanho da terra e o tamanho de outros planetas, as coisas são extraordinárias, tão linda, tão maravilhosa, tão rica, tão orgânica, tudo funciona em mais perfeita ordem, tudo detalhado milimetricamente.
Nada foge da sua rota. Mas quando se trata do homem, é um desastre. Uma obra perfeita o homem. É uma obra perfeita. Mas a contaminação, o que entrou no homem, tornou o homem extremamente desastroso. Um desastre. Deus, Ele quer ganhar esse homem. Aleluia! Deus quer ganhar esse homem. Ele quer transformar esse homem. É o desafio do Senhor. Então, irmãos, ele veio como um homem. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele foi tentado, ele foi colocado à prova, ele passou por todas as situações humanas, mas ele venceu. Ele venceu. Ele até morreu, mas não ficou na morte. Ele poderia ter pecado, mas não pecou. Então, irmão, quando o Senhor Jesus morreu, todos nós que cremos, morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, todos nós que cremos, ressuscitamos com Ele. Então, por isso que João fala, Ele transportou. Ele nos tirou, irmãos, de uma situação de trevas, de morte, que não tinha solução, aparentemente, e nos colocou num novo homem, que é Cristo Jesus. Em Coríntios fala que o primeiro homem, né, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Mas o último foi feito o quê? Espírito que dá vida. É o Espírito que dá vida. Esse Senhor é maravilhoso. Esse Senhor é soberano. Ele fez uma obra de redenção extraordinária, irmãos. Tudo que nós precisamos é crer nessa obra de redenção que o Senhor fez. Não pense, irmãos, que somos melhores. Não pense que temos capacidade de ser melhor. Por isso que falou tanto na questão das mensagens anteriores sobre a questão de julgamento. Não podemos julgar as pessoas. Sabe, a gente tem que dar oportunidade, por pior que seja o indivíduo, a gente tem que dar uma oportunidade para ele se arrepender. Sabe, o Senhor está dando para mim e para você uma oportunidade para se arrepender, para viver a vida normal da igreja. Viver entre os irmãos em harmonia. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é um Deus extremamente bondoso. Ele está dando a oportunidade. Nós, quando estamos em nós mesmos, a primeira coisa que a gente faz é o julgamento. Não podemos fazer o julgamento. Temos que abrir o nosso coração e permitir que a vida salvadora deste evangelho, que tem o poder de Deus, transforme essas vidas. Então é por isso, irmãos, que a gente tem que colaborar uns com os outros. Sabe, suprindo vida uns aos outros. Ao invés de tocar na morte, ao invés de tocar nas coisas negativas, vamos exercitar o nosso espírito para que saia de nós a vida de Deus, para salvar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o caminho da árvore da vida foi aberto. Você agora tem 24 horas de acesso por dia para comer dessa árvore da vida. Não é maravilhoso? Agora não está mais lá o anjo. O anjo não está mais lá. O Senhor deixou aberto, escancarado. Quando no Velho Testamento, no templo, né, tinha um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Só o sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar. O sumo sacerdote. E ele ainda entrava assim com medo, jogando sangue, fumaça de incenso, né, para não ser destruído, para não ser morto. Conta alguns historiadores que houve uma época em que eles amarravam uma corda que, se demorasse muito lá dentro, podia puxar e estava morto. Senhor Jesus.
Agora não, irmão, nós podemos entrar no Santo dos Santos qualquer hora do dia, em qualquer lugar, a porta foi escancarada para nós. Que maravilha! Ó Senhor, muito obrigado. Então, irmãos, esse trabalhar trouxe de volta a Deus, né? Nos trouxe de volta ao Senhor. Senhor Jesus. Romanos 8. Vamos voltar agora para Romanos. Vamos falar dessa glória. Romanos 8. 8:2. 8:2. Porque a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Então, existe uma lei que nos leva a pecar. No capítulo 6, capítulo 7, há uma discussão de Paulo sobre esse assunto. Ele disserta isso muito bem. Depois os irmãos leem, que é maravilhoso esse texto. Ele falando, né, dessas questões da lei. Se não fosse a lei, se não tivesse a lei, não tinha o pecado. Como ele diz, não cobiçarás. Está escrito lá na lei, né? Não cobiçarás. Pelo fato de estar escrito lá, não cobiçarás, então toda vez que eu cobiçar, eu peco. Então, é uma lei. A lei é ruim, porque está dizendo lá não cobiçar? Não, ela só me lembrou que eu não devo, mas ela não tem eficácia de fazer com que eu tenha controle sobre esse pensamento da cobiça. Ela não pode fazer isso. Ela simplesmente me alerta. Na hora que aquele pensamento veio da cobiça, logo um sinal vermelho acende, né? Você está pecando. Isso aqui que você está fazendo é pecado. Então acorda. Não posso, mas já pequei, porque eu já cobicei. Então já veio ali. Então essa lei, ela não me dá força para eu vencer esse pensamento. Pô, tudo bem, eu talvez não chegue a concluir o meu pensamento, né? Não concluí. Veio, mas eu consegui me livrar do pensamento. Difícil, mas consegui. Mesmo assim, eu ainda posso entrar em um outro estágio de morte. Sabe por quê? Porque eu fico triste por não ter condições e controle sobre aquele pensamento. Ele vira e mexe, ele volta à tona. Então eu fico triste. E com essa tristeza, eu entro num processo de quê? De morte. Não desfruto, não tenho alegria, me falta forças, porque eu não tenho. Eu não presto, eu não valho nada, eu não consigo agradar o Senhor. Então, o que acontece? Eu vou morrendo. A morte está lá. Então é preciso uma lei maior, uma lei mais forte, que tenha domínio sobre isso. Aí entra a lei do Espírito da vida. Então essa lei do Espírito da vida, quando o pensamento vem, ela não conclui, porque eu estou no Espírito. E quando eu estou no Espírito, eu não penso nessas coisas. Eu não cobiço, eu não falo mal, não é? Eu não roubo, eu não minto. Por quê? Porque eu estou em uma esfera espiritual. Essa lei é mais forte. Ela me dá força, né? Sair daquela esfera ruim, negativa, de morte, de veneno, de serpente. É a lei do Espírito. Bom, ótimo. Como eu fortaleço essa lei do Espírito? Comendo
Cristo. Então o segredo, irmãos, é você tirar sua mente das coisas, como diz lá em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta em Cristo. Poxa vida, então eu tenho que alimentar o meu pensamento, a minha mente tem que ser alimentada com essas coisas espirituais. Quanto mais eu comer da palavra, quanto mais eu desfrutar, quanto mais eu estiver envolvido nessa esfera de santidade, de fé, de amor, de esperança, de desfrute, de alegria, mais dessa lei vai tomando posse do meu ser. Irmãos, isso é uma coisa contínua, é uma salvação, esses elementos divinos, que começa com redenção. A redenção é um atributo divino, que foi passado para nós. A redenção, a santificação, a transformação, tudo isso se torna subjetivo dentro de nós e começa a reagir dentro de nós. Então a lei maligna que opera nos nossos membros, na nossa carne, ela vai perdendo a força e vai morrendo. Vai morrendo, o velho homem vai sucumbindo. E o homem interior, o novo homem, vai se fortalecendo e se tornando cada dia mais forte, mais resistente às coisas do inimigo e às coisas do mundo. Mas se você alimentar isso aqui um pouquinho só, basta uma gota para você envenenar tudo. Sabe aquela história do chá? Nós podemos aplicar aquilo de dois modos. Você pega uma água quente e bota o chá. E aí, quanto mais quente, né, mais ele absorve toda. Aí você tira e ali a água se tornou o chá. Tem como separar? Ali já impregnou ali. Não tem. Acabou. Mas é assim que acontece. Os atributos divinos vai entrando, permeando, enchendo, até se tornar uma unidade ali, consolidada. Água e chá se tornou um elemento. Misturou, não tem como separar. Não é? Bom esse exemplo. Então o que é que nós temos que fazer? Produzir algo para que a vida divina cada dia nos alimente, nos supra, nos fortaleça. Mas, do mesmo modo que o chá, de forma positiva, mudou a nossa vida, o nosso viver, nossa experiência espiritual, a nossa maturidade, nossa capacidade de percepção das coisas se tornam aguçadas, porque os elementos divinos estão agindo dentro de nós. Então a gente entende as artimanhas do inimigo, as estratégias de Satanás, as coisas que são do mundo. A gente tem discernimento. Passamos a ser animais de casco fendido. Temos a capacidade de pensar, de raciocinar, sem se intrometer nas coisas desse século. Não é maravilhoso isso? Mas do mesmo modo que os elementos divinos causou essa mudança, o mundo também paulatinamente pode colocar uma pontinha de dúvida em tudo aquilo que você crê e desmoronar tudo que você construiu. Basta você pensar um minutinho, dar ouvido a Satanás em uma só palavra. Foi assim que Deus disse? Basta isso, irmãos. Basta você tentar responder essa pergunta de Satanás. Foi assim que Deus disse? Não é a igreja
a casa de Deus? Não é o povo de Deus santo? Não são os irmãos responsáveis, os representantes de Deus? E por que estão vivendo essa coisa toda? Pronto. Sua santidade, sua conformação, sua transformação, sua glorificação foi de água abaixo. Você vai deixar tudo isso, irmãos, ir para o lago de fogo? Senhor Jesus, essa é a luta, irmãos, que nós temos que batalhar para vencer. Essa é a nossa luta. A nossa luta, irmãos, não é contra os irmãos, não é contra o governo, não é contra o prefeito, não é contra os vereadores, com os corruptos, não é contra essas pessoas. A gente não tem nada a ver com isso, do que está ocorrendo no mundo. Não é com guerras, com isso, com doença, com não sei o quê, com tantas coisas. Não temos esse tipo de problema. Não é nossa, como diz, não é nossa esfera. Nós estamos numa esfera maior. Mas basta a gente dar uma olhadinha e aí já se contamina. Você está firme ali no Senhor o tempo todo. Aí você recebe uma notícia no WhatsApp. Fulano de tal largou a esposa. Meu Deus do céu, conheço o irmão desde tanto tempo. O que foi que levou ele separar da mulher? Meu Deus, pronto, acabou sua fé? Já não tem mais esperança? Que é isso? Nós vamos dar ouvido a Satanás? Ah, mas não era o irmão? Fulano de tal? Na frente da obra e passar por isso? Aí, é por isso. Aí você, Satanás já lhe ganhou. Aí você fala, é por isso que eu não me meto nesse negócio. Acha alguém para confirmar, vitalizar aquilo, passar, né, na sua mente, certo? Aí você faz aí uma história sobre tudo aquilo. E você monta um livro sobre tudo isso. Isso, irmãos, é maligno. Isso é maligno. Isso não provém de Deus, isso é satânico. Repreenda. O Senhor quer nos libertar, irmãos. Aí no versículo 3, capítulo 8, versículo 3, olha o que ele diz aqui. Pois o que era impossível à lei no que estava enferma, era impossível, não era? Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne de pecado, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne. O homem, pecador, cheio de problemas, foi crucificado. Deus condenou tudo isso. Nós não temos que estar ressuscitando isso. Não podemos duvidar disso, que Deus condenou. Nós precisamos esquecer do velho homem. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Quem aqui tem a certeza da salvação? Quem tem? Os irmãos têm a certeza da salvação? Olha, irmãos, se vocês não têm certeza da salvação, vocês não podem sair daqui hoje sem essa certeza. Não pode. Ninguém pode sair daqui hoje sem ter certeza da salvação. Temos que ter certeza de que fomos salvos. Caso contrário, você sair daqui sem ter essa certeza e acontecer de você morrer hoje, quando você acordar,
Você vai estar diante de um trono. Diante de um trono para ser julgado. Você já pensou? Se for diante de um trono branco, já era. 1000 anos. 1000 anos de trevas e ranger de dentes. Vocês têm a ideia o que é ranger de dentes? Vocês têm ideia? Hã? Oh, meu Deus do céu! Ranger de dentes. Eu nem faço ideia do que é ranger os dentes por uma situação tão tenebrosa. Então, irmãos, se você ainda não tem essa certeza, agora é o momento certo. Dizer assim, Senhor, eu te recebo. Eu quero a ti, Senhor. Eu me arrependo e quero ser salvo. Se eu dormir hoje, eu quero estar na tua glória quando acordar. Senhor Jesus. A morte de Cristo, irmãos, além de nos trazer de volta a Deus, nós recebemos todos os atributos dessa salvação subjetivamente. Desde a redenção, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. Todos esses elementos divinos agora estão dentro de nós, trabalhando dia e noite para que isso ocorra. Um dia, esse poder do Evangelho sendo trabalhado continuamente, todos os dias, um dia ele vai se expandir de tal maneira que os nossos poros vão assim explodir assim, de luz, né? Um corpo glorificado. Uma transformação extraordinária, nunca visto antes, nada explica isso, mas é um poder tão grande que é como se fosse, né, uma explosão, sabe? Uma explosão, aquele corpo de glória. Essa é a vida de Deus trabalhar. Agora não, nós estamos num corpo mortal, qualquer coisa que corta já não presta, já danifica, né? Isso aqui não vale nada, irmãos. Isso aqui não vale nada. Fica um dia sem tomar banho e tu vai ver quem tu é. Né? Horrível, mau cheiro terrível. Um dia só já sem tomar banho. Já é assim. Tem gente que nem precisa de um dia. Tem gente que basta ficar 1 hora e já está fedendo. É ou não é? Tem gente que tem um suor tão fedorento que toma banho, se não botar um negocinho debaixo do braço, não tem que ficar. Quando levanta o braço. Imagine que tipo de pessoas esse corpo aqui não vale nada. Não presta. Então a gente tem que cuidar bem dele, sabe? Tem que cuidar bem do corpo, da saúde. A gente tem que tomar banho 2, 3 vezes por dia, ou 2 vezes, dependendo do seu modo de vida. Está sempre limpinho, cheirosinho, penteadinho. Tem que cuidar do corpo. Porque a única serventia que ele tem é para nos levar à pregação do Evangelho, né? Para estar ali suprindo enquanto o Senhor não volta. Porque quando o Senhor voltar, esse corpo vai embora. Não presta não, é um novo corpo, um corpo de glória, igualzinho ao do Senhor. Não é maravilhoso isso? Você não tem essa esperança, essa expectativa ou não? Ou você acha que isso é um sonho? Isso, irmãos, isso é a realidade. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Isso aconteceu com ele.
Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor vai de um jeito, vai de outro. Ele tenta de todas as maneiras nos ajudar para que isso seja real na nossa vida, na nossa experiência. Para que isso ocorra, essa transformação de encontrar com o Senhor nos ares, isso ocorra de verdade, de fato, de realidade. O Senhor torce, ou diz a Bíblia que até os animais, a criação, tosse, vai logo, se transforma, porque ela também está sofrendo. A manifestação, né? Aí no versículo 15 ele fala, porque não recebeste o espírito de escravidão que vos conduz outra vez ao medo, mas recebeste o espírito de filiação no qual clamamos, Abba Pai, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você todo dia você tem assim, eu sou um filho de Deus, graças ao Senhor, eu tenho um Pai maravilhoso. Aí o Espírito do Senhor diz assim, é verdade, você é mesmo um filho de Deus, pode dizer que é verdade. Ele fica confirmando, torcendo por nós. Mude a sua vida, transforme a sua vida, você é um filho de Deus. Puxa vida, o Senhor faz isso. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Então nós podemos dizer, papai. Oh, papai. Eu tenho um pai, irmãos. Você tem um pai. Um pai divino. Pai maravilhoso. Então diga, papai. Papai. É tão bom, né? Quando a gente ouve o filho, ele pequenininho, pela primeira vez, ele abre a boca e faz, papai. Oh, que coisa boa, né? A gente fica numa alegria porque o filho, pela primeira vez, chamou a gente de papai. Meu neto, vovô. Oh, quando ele me chama de vovô, eu me derreto todo. É tão bom, né? Graças ao Senhor. Aí o versículo 17, ora, se somos filhos, vocês são filhos? Vocês se consideram filhos de Deus? Então vocês também são herdeiros. Herdeiros, por um lado, herdeiros de Deus. Por outro, co-herdeiros com Cristo. Mas aí entra um pequeno detalhe. Para ser um herdeiro. Sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. O Senhor sofreu? Nós temos que sofrer. O sofrimento, irmãos, não é uma coisa negativa. Sofrimento é uma coisa positiva. Ninguém alcança um determinado objetivo sem pagar um preço. Você conhece alguém? Todos, até mesmo o filho de um rei, agora na Inglaterra, aquele príncipe que casou agora, Harry, aquele menino deu muito trabalho à família. Ele se envolveu com um grupo de pessoas e está muito rebelde ele. Mas agora ele é um príncipe. Ele, quer dizer, sempre foi, né? Mas agora ele está numa situação privilegiada. E ele teve que se submeter e assinar um termo de que ele ia se fazer exatamente como manda o figurino lá na Inglaterra. Então ele teve que ser restringido por muita coisa para ter esse privilégio e esse título de príncipe. E a esposa dele, mais rebelde ainda do que ele. Muito mais rebelde. Ativista. Mas ele ama a mulher. E ela também teve que se submeter e assinar termos de que ela pode até fazer alguma coisa, mas tem aquilo ali, ela não pode abrir mão. O protocolo ela tem que cumprir para ter um reinado aqui no mundo, irmãos.
Teve um preço. Você acha que uma pessoa que tem tanta liberdade, que quer fazer as coisas, é fácil para eles se submeter àquilo? Não é fácil. Ah, mas é um rei, mas vai para lá para tu ver. Não é fácil. Tudo bem. Aqui agora, recentemente, tem um atleta, é até genro de uma pessoa que eu conheço. Ele é tricampeão em canoagem. Ele é daqui de Ubaitaba. Ele foi campeão agora. Zaqueu. Esse rapaz paga um preço terrível. O treinador dele é duro. Para ele chegar onde ele chegou, ele teve que pagar um preço muito alto. Mas ele se submete para ser um campeão. Muito treinamento, muito esforço. Os braços do cara e as pernas dele é um monstro. De tanto exercício que ele faz, né, para chegar. É tanto que ele, quando ele chegou no destino, eu assisti, ele ficou assim sem saber se ele tinha ganhado ou não. Porque a distância foi tão pequena, né? Ele ficou assim, disse, será que eu ganhei? Depois ele comemorou todo sem graça, porque achava que tinha perdido. Mas ganhou. Valeu a pena ou não o esforço dele? Ele é tricampeão. Agora, por o quê? Por uma coroa, irmãos. E de um negocinho de flor. Ele ganhou um caixinho de flor assim. É o prêmio. Tudo bem, tem lá o patrocínio, né? O patrocinador dele dá o dinheiro. Mas o prêmio que ele recebeu foi um caixinho de flor. e uma medalha banhada de ouro, que ali não é ouro. Mas as pessoas pagam um preço. Então não tem nenhum prêmio que você alcance que não tenha um sacrifício. Então é positivo todo sofrimento que passamos em Cristo. Em Cristo. Quando passamos por sofrimento fora de Cristo, aí, irmãos, é um tormento. É um tormento. Mas quando passamos em Cristo, para nós, é um processo de glorificação. Imagine o Senhor Jesus, Filho de Deus, um homem cheio do Espírito, da vida de Deus estava dentro dele. Na hora de ir para a cruz, ele falou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque não era fácil. Ele sabia o que ele estava enfrentando. Ele sabia o peso que era aquilo. Se possível, passa. O pai estava assim para ele, ó, de costa. Nem deu uma olhadinha. Se ele poderia desistir. Ele poderia desistir. Não vou. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. E sabe por que ele não desistiu? Por mim e por você. Só por isso. Senhor Jesus. Então, irmãos, ele fala assim no versículo 18. Pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o submeteu, na esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão da corrupção, levada à liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, até a criação, ela espera que isso ocorra, porque ela também está num processo de escravidão, de sofrimento também. O irmão Dong sempre falava assim,
olha, não mate o pernilongo. Quando o pernilongo pica você, é porque você precisa, ele está dizendo, amadureça, cresce em vida, se transforma, nega a vida da alma. É como se ele estivesse fazendo assim, tome, olha. É como se ele estivesse dizendo assim, vai, cresce logo para acabar com isso. Porque, na verdade, não era para ele fazer isso. Sabe? É uma rebeldia. Um inseto picar o homem é uma rebeldia. Porque o homem que tem controle sobre todos os animais. Né? O Senhor deu esse poder, mas por conta do pecado, tudo se revoltou contra o homem. Mas o homem podia dizer, epa, mosquitinho, não, mosquitinho, fique lá, mosquitinho. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme e tem dores de parto até agora, tá vendo? E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando ardentemente a filiação, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que vê? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos ardentemente. O Senhor está nos prometendo que seremos transformados e glorificados. Você tem esperança? Você tem esperança nisso? Ótimo, que bom. E o que nós vamos fazer para que isso se cumpra? Nós vamos desistir na hora do sofrimento? Vamos abandonar o Senhor? Vamos esquecer que o Senhor está nos prometendo? Não, irmão, vamos avançar. O inimigo, logo quando terminar essa reunião, o inimigo vai tentar lhe convencer. Sai dessa, rapaz, isso não é para você. Deixa de ser bobo, vai cuidar da tua vida. Tudo isso é balela, que nada. Vai tentar nos convencer. Fique na sua casa. Pratique lá, leia a Bíblia em sua casa. Esse negócio de reunião, de pregação do Evangelho, de leitura todo dia de livro. É livro e mais livro e mais livro e mais livro. Cada semana é um livro. Olha lá fulano, cadê a vida dele? Mudou? Quanto livro ele tem na casa dele? Tu está vendo a mudança em Beltrano? Olha a família dele como é que está. E os filhos? E a esposa? E aí vai uma lista. E se você der ouvido, já se contaminou. Já está aí, já está fora. Se dormir, na hora que acordar, acorda diante do trono branco. Irmão, lembre disso, irmãos. Lembre disso. Lembre disso. Toda vez que o inimigo lhe fizer uma proposta, feche os olhos e veja um trono branco. Que aí você vai entrar no Espírito rapidinho. Senhor, não. Trono branco não, Senhor. Trono branco não, Senhor. Né? Logo você vai dizer, trono branco não. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia, me cubra com teu sangue. Senhor, ó Senhor Jesus. Pronto. Já volta para o Espírito e, olha, eu não quero nem saber. Quando alguém chegar, olha, eu não quero nem saber. Toda vez que alguém falar alguma coisa negativa, fecha os olhos e veja um trono branco. Você não vai querer mais nunca ouvir coisas negativas de Senhor ninguém. Concorda comigo? Porque, irmãos, é terrível. Você não tem a ideia do que é entrar, acordar e diz que as pessoas que estiverem na frente do Senhor, o Senhor terá uma aparência terrível. Não é uma aparência daquele ancião, amoroso. Não, é de pavor. Hein?
como um juiz, nos traz medo. Aí a gente não quer nem olhar para ele. Essa é a situação do trono branco. Então a gente tem que temer, irmãos. E o inimigo, ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas ele tenta tirar sua motivação, distrair você com essas coisas supérfluas dessa vida, para você não atingir a meta. Mas se você quiser só a Nova Jerusalém, só vai ter que ter uma boa dentadura para suportar 1000 anos rangendo os dentes, né? Tem que ter uma boa dentadura, porque se for banguelo, vai ser um problema para ranger os dentes. Concorda? Não é fácil. Vamos ser restaurado, né, Zequinha? Tomara. Porque deve ser muito, 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 muito agonizante. E tem mais, irmãos. É aquela coisa que parece que não tem fim. Parece que não tem fim. 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Não é 1000 horas. É 1000 anos, 1000 anos. É muito tempo. Para o Senhor é só um dia, mas para nós é muito tempo. Já tem gente que tem 70, 80 anos e diz que já está enfadado, né? Já está cansado. Tem gente que tem 50 e já está na beira da morte. Não quer nem... Já está cansado de viver. Imagine 1000 anos. Então... A gente fala assim num tom de brincadeira, mas é sério, amados. É sério. Então, para finalizar, queria ler com os irmãos os últimos versículos, né? 26 a... Não. 20... Vamos ler o 28, né? 28. Eu acho que a gente tem que ler o 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como é necessário, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aqui o amor do Senhor, irmãos. Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Paulo, escrevendo aqui, ele fala que o Espírito... Ele sabe da sua fraqueza, sabe da sua dificuldade. E geme. Sabe, tem dias que a gente não consegue orar. Já passou por esses dias que você não consegue orar? Você tenta, não sai uma palavra. Você está tão aflito, cheio de problemas, está sendo condenado, sendo criticado. Você não consegue se concentrar em uma palavra. Mas o Senhor, irmãos, Ele é tão bom que o Espírito é como se Ele levasse aquele sentimento para a presença de Deus, e por Deus ser onisciente, Ele então atender a sua necessidade. Sabe? Ele não deixa sem uma solução. Mesmo que você não tenha como se expressar, Ele lhe acode. Ele lhe dá a solução. Quando você pensa, quando você abre o olho, as coisas já foram resolvidas. Não é maravilhoso? O Senhor faz isso conosco. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não fique triste, não. Quando você estiver passando por um problema desse, angustiado por algum tipo de situação negativa, ou por alguma aflição, não fique preocupado com isso. Essas coisas cooperam. Essas coisas lhe ajudam a crescer em vida. Essas coisas lhe tornam mais humano, mais compassivo,
mais experiente, mais tolerante, mais perseverante, mais amoroso, que tem muitas coisas que às vezes acontecem com a nossa vida, é para amolecer o nosso coração endurecido. Então o Senhor usa essas coisas para enfraquecer e nos trazer de volta esse amor, né, de uma pessoa amorosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo esse sofrimento, irmão, só tem valor se for em Cristo e com Cristo. Se você tiver em Cristo, não se aborreça e nem se desespere e nem fale coisas desnecessárias, porque é em Cristo. Aquilo é passageiro, é momentâneo, não vai durar a vida toda. Porque os que conheceu de antemão também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu me lembro que o irmão Dong falava muito sobre essa questão da conformação. Quando você vai botar uma massa numa forma, ela tem que se adequar àquela forma, não é? Você vai colocar alguma coisa dentro da forma, então você tem que fazer força para que ela tome todo o espaço daquela forma. Aquilo causa uma espécie de pressão. Muitas vezes o Senhor está nos colocando dentro de uma situação que precisa de um pouco de pressão ali para que você se adeque àquilo ali, para ser conformado, né? Você passa por uma situação, o Senhor, não, é aí mesmo que eu quero você, fica aí. Isso dói um pouco, mas mesmo assim a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos e Ele precisa passar por aquilo. Quem faz bolo, essas coisas, né? Depois que passa pela forno, bota no fogo, aí na hora que tira, tão bonito, não é? O resultado toda aquela mistura, é sempre bom o resultado. É sempre bom o resultado. Aí você, poxa, delícia, daquele bolo bem enfeitado, todo bonitinho, não sabe o que aconteceu para aquilo chegar naquele modo. A mesma coisa é a vida divina sendo trabalhada em cada um de nós. O Senhor está fazendo uma obra-prima. Aleluia. Aí então, irmãos, aqui no 31 ele fala, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você está passando isso em Cristo, e Ele é por nós, irmãos, o resultado é glória. O resultado é bom para nós. É tudo bom para nós. Aí, de fato, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura também não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou melhor, quem o ressuscitou, o qual também está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Ou perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é a glorificação. É o estágio final da vida de Deus sendo trabalhada em cada um de nós. Agora, irmãos, lembre-se daqueles 3 princípios. Arrependimento. Permitir que Deus te ilumine. Arrependa-se o quanto antes. Se entregue ao Senhor. Se você não tem força para se arrepender, não se preocupe. Deus está
ele está todo tempo promovendo para que você se arrependa. Sabe? Permita que o Senhor ilumine o seu coração. Permita que o Senhor ilumine a sua vida. Deixa Ele iluminar você. E logo depois, irmãos, você vai ter uma consciência pura, uma consciência limpa. E aí o Senhor vai começar a trabalhar em cada um de nós. Se isso não acontecer, Deus não pode trabalhar. Entende? Para Deus trabalhar o processo de santificação, redenção, conformação, transformação, glorificação, é necessário esses 3 itens ocorrer. E o arrependimento é fundamental. Quando o Senhor diz assim, arrependei-vos, pois é chegado, foi a palavra de João Batista e foi a palavra também de Jesus. O arrependimento é fundamental. Todo dia a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me ilumine. Tem alguma coisa, Senhor, que eu ainda não consegui me arrepender? Tem alguma coisa no meu coração que ainda não foi lavada e purificada? Nós não podemos ter uma consciência, irmãos, danificada. Uma consciência danificada nos impede de entrar no reino. Vocês não sabem o prejuízo que tem uma consciência danificada. Você não tem ideia. Nós só vamos ter essa concepção se o Senhor não nos der o arrependimento, se a gente não conseguir só diante do tribunal. E você vai ser julgado pela mesma situação em que você condenou. Aquilo que você condenou é por aquilo que você vai ser julgado. Do mesmo modo que você condenou. Então, não vale a pena, irmãos, sofrer fora de Cristo. Mas você está passando uma vida atribulada, mas não tem o Senhor. O Senhor não está presente. Sabe por quê? Porque você está cheio de problemas. Sua consciência está incrédula, não crê mais na palavra. A palavra se tornou sem eficácia. Não tem paz. É a primeira coisa que a gente perde. É a paz. Perdeu a paz? O que adianta? Vale a pena? Eu acho que não. Jesus é o Senhor.